eu acho que tenho certeza, você ou muitas pessoas que estão aí, deixa aqui nos comentários, só pra gente ter uma noção de quantas vezes Deus já te abençoou através de algum jejum. Eu já até contei aqui no meu canal, Cirilo, uma vez, eu fiz um jejum de 3 dias. E nessa época, eu até fiz um jejum que, é até meio perigoso, né? Porque eu fiz 3 dias sem tomar nada e sem comer nada. É o jejum total, a gente chama radical. É o jejum total, igual o de Esther. Esther, a Nínive, né? O povo de Nínive também fez esse jejum, né? E sim, é verdade. E aí, interessante, pessoal, que por que eu fiz jejum? Ninguém me forçou a nada. O apóstolo Paulo também fez esse jejum. Ah, é verdade. Quando ele viu a luz, né? Quando ele teve a experiência com Jesus. Mas desculpa, pode... Não, mas é verdade. E aí, por que eu fiz? Porque eu queria mais de Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus. Eu não queria ficar frio espiritualmente. E foi uma decisão minha. Terminou o jejum, a sensação que eu tive é que não mudou nada. Não aconteceu nada, cara. Só que passaram-se 2 dias e eu tinha um desejo muito grande de ser batizado no Espírito Santo, de orar em outras línguas. E Deus me visitou ali, sabe? E eu orei em línguas, cara, e foi transformador, senti muita presença de Deus. E aí chegou no final de semana, os meus amigos me chamaram para ir num congresso de adoração, na época do Diante do Trono, em Ribeirão Preto. E quando eu estava indo para o congresso, comecei a orar em línguas e não parou mais. Cheguei lá e Deus começou a falar comigo. E aí Deus me chamou para ser pastor ali, receber o chamado, porque eu queria muito saber o que Deus tinha para minha vida, sabe? Então, desencadeou um monte de bênçãos, sabe? E eu, depois de anos que eu fui cair a ficha, opa, eu tinha feito um jejum ali antes, sabe? Sim. E a gente até conversou sobre isso, não sei se você vai se lembrar, que muito pouca coisa acontece durante o jejum. Quando você termina o voto, termina o propósito, é que aquilo veio. Como aconteceu com Daniel também, né? Daniel jejuou 21 dias. E esse é meu próximo desafio para você, varão. Olha aí, olha, coloca nos comentários aí. Vocês vão ouvir daqui a pouco o pastor Antônio Júnior falando que rompeu a barreira dos 21 dias. Né? Chama aí, cara. Glória a Deus. Então, Daniel jejuou 21 dias, a resposta chegou no 24º dia. Então, essa já é uma chave. Você vai jejuar, no momento do jejum, parece que não tem nada acontecendo, porque, na verdade, tudo já aconteceu, você só está destravando. Quando você entrega o voto de jejum, que você completa ali, aí o portão é quebrado, entendeu? Entendi. Interessante sua experiência. E outra coisa que eu aprendi, irmãos, com o Cirilo, é o seguinte: meu jejum, minhas regras. Isso. Sabe por quê? Às vezes a gente fica tão travado, tipo assim, mas... Aí a gente vai dar no final, porque essa é a chave do vídeo. É a chave? Fala agora não. Essa é a chave que vai te ajudar. A gente vai... Se você entregar o ouro agora, todo mundo já vai começar a jejuar, vai parar até assistir nosso vídeo. Amém. Então vamos falar de outra coisa muito interessante. O que acontece? Mas prepara e fica até o final, que essa é a chave que nós vamos te dar. Olha uma coisa importante que eu aprendi aqui. A gente não tem que jejuar para receber uma bênção, entendeu? Você tem que, lógico, você pode orar e jejuar especificamente, mas o propósito maior é você estar mais conectado com Deus, você estar com menos distrações, você estar mais focado, porque isso naturalmente vai te aproximar mais de Deus e, consequentemente, as bênçãos vão te alcançar, certo? Mas aí vamos lá. Então, existe o jejum. Porque eu sei que muita gente está nos ouvindo aqui, a pessoa pensa assim, pastor, mas eu não consigo, eu não fico mais de 6 horas sem conseguir, né? E aí a pessoa pensa, então eu não vou nem fazer, porque não vai valer. Vocês estão falando aí de 7 dias, 21 dias, daqui a pouco vai falar de 40 dias. Então explica para nós essa questão, porque na Bíblia tem também exemplos de jejuns curtos, né? Como o caso desse de Esther, de 3 dias, mas foi um radical. Radical, sem água, sem comida. No caso de Daniel foi com legumes. Exatamente. E então assim, essa questão, vamos supor que eu quero jejuar, eu começo agora meio-dia e eu quero só jantar, por exemplo, ou então só tomar o café amanhã, por exemplo. O que conta é o quê? A intenção do coração. Na verdade, por exemplo, jejum de Daniel. Daniel, ele e os amigos, né?
eles decidiram não se contaminarem com as iguarias da mesa do rei. Eles eram judeus e na mesa do rei da Babilônia tinham muitas comidas que não eram apropriadas aos judeus comerem. Então a motivação do jejum de Daniel foi uma santificação. Não tinha nada a ver com a comida, tinha a ver com a comida, que a comida era impura aos judeus. Então, hoje, por exemplo, o que te contamina? É a Netflix? São filmes? Às vezes você vê uns filmes aí que crente não pode ver. E você está vendo, está poluindo a sua alma. Existem várias formas de jejuar. É o chocolate? É o açúcar? Né? Existem vários tipos de jejum que você pode fazer. E Deus vai receber como um sacrifício seu, né? E todo sacrifício é recompensado. Todo sacrifício. Amém. Deus, veja bem, Deus não se relaciona com o ser humano se não for por meio de sacrifício. Deus exige sacrifício no relacionamento. Por isso que Jesus morreu por nós. E por isso que Jesus é a base de qualquer sacrifício que a gente for fazer, a gente faz sobre o sacrifício de Jesus. Porque nenhum jejum, nenhum sacrifício que fizermos vai substituir o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. Então ele é a plataforma. Uma vez que eu sou cristão, eu começo a partir dali a oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional, inteligente, uma decisão, eu vou me consagrar e aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus como consequência, porque todo sacrifício é recompensado, ok? Amém. Então o jejum de Daniel, legumes foi o que restou para ele comer ali, ok? Agora você não quer dizer que você vai fazer um jejum comendo legumes, é seu jejum, suas regras, já anota essa chave aí, meu jejum, minhas regras, né? Minhas regras, só que isso aí, calma aí gente, não chegamos ainda. Calma, muita calma nessa hora, muita calma. O que Jesus falou foi o seguinte também, interessante falar sobre isso. Quando jejuares, né, não fique nas praças, não fique querendo mostrar para todo mundo com aquele rosto abatido. Sim. Porque a gente fica mais abatido, né? Na verdade, o que eu vejo que Jesus estava querendo ensinar é que você tem que fazer isso sem querer ser visto, para querer ser recompensado pelos homens, né? Tem gente que gosta de bater no peito e fala, nossa, eu fiz um jejum tal. E aquilo não é o interesse de Deus, porque aí você já recebeu a recompensa, o elogio das pessoas. Nossa, você é um homem de Deus, né? Então, isso não quer dizer também que você não possa falar que você está fazendo o jejum. Porque às vezes você está lá na sua casa, lá sua mãe, todo mundo fica preocupado, você não está comendo. E aí você fica com medo, nossa, não posso falar que eu estou de jejum, né? Na verdade, vai da intenção do seu coração. Deus conhece o seu coração, que você realmente está falando ali só para ninguém ficar preocupado, né? Saber que, né? Eu falo isso porque minha mãe, eu falei para a mãe, eu não estou comendo nada. Aí passou mais tarde, filho, você vai comer? Mãe, tô fazendo jejum, entendeu? Até quando? Fala, até tal dia. Nossa, ela ficou preocupada. Mas o foco é você esperar uma recompensa divina. E essas passagens que Jesus falou, ele falou da boa ação, né? Quando você der esmolas, quando você orar, quando você jejuar. São 3 coisas que, se você fizer no privado, Deus vai te recompensar publicamente. Exato. Ele vê em secreto e te recompensa publicamente. Publicamente. Então, nós também não podemos pensar, não, mas eu não quero recompensa. Não, a gente quer ser abençoado por Deus. A gente quer também que Deus, né, atenda o nosso pedido. Mas com a nossa intenção principal, que seja nos aproximar de Deus, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente apontar, lá em Isaías 58. O jejum que Deus escolheu. O jejum que Deus se agrada, e ele até já deu a receita, né? E esse jejum faz muitas vezes as pessoas pensarem assim, esse jejum é simplesmente fazer o bem para as pessoas, então é eu parar de fazer fofoca. Não, ali é a consequência. Eu até arrisco a dizer, se você jejuar, você vai abrir a mão aos pobres, você vai cobrir o nu, você vai ser mais amável, ser mais humano. Ali o jejum que Deus escolhe já está falando da consequência de uma pessoa que jejua. Ela vai ser mais misericordiosa, ela vai ser mais cristã. Então essa passagem está falando da consequência. Porventura não é que você abra a sua mão ao aflito, então você que é mão de vaca mesmo, aí, avarento, o jejum vai tratar com sua avareza
E na hora que o necessitado passar por você, você vai perceber que o dom da misericórdia do Espírito Santo vai fluir através de você. Porque nós não somos bons. Jesus disse, ninguém é bom, só Deus. Então quando você é bom, na verdade, a bondade é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito é amor, bondade e tal. Então, quando você jejua, você quebra o vaso e o Espírito Santo ele vai fluir através de você, alcançando outras pessoas. Então, aquele texto de Isaías 58 ali, Deus fala assim, eu gosto do efeito do jejum. Vocês estão jejuando, mas para vocês mesmos. Vocês não estão jejuando para ter o efeito que eu quero. Vocês estão jejuando por vocês mesmos. É o que você falou, é o jejum religioso, para falar para os outros que eu jejuo. Não. A gente pode até falar para os outros, como o pastor Antônio Júnior disse, mas o jejum é para que nós sejamos transformados, para que nós possamos dar o fruto que o Senhor deseja. E Ele vai te recompensar. Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo aqui tem uma causa na justiça. É uma coisa que não está no seu controle. Está lá no juiz, está lá no fórum, mas está no controle de Deus. O juiz está no controle de Deus. Aí você jejua, o jejum vai fazer o quê? Vai transformar você, vai mudar o seu aspecto de fé e de esperança em Deus. Isso vai desencadear uma guerra no céu, como aconteceu com Daniel. E aquele que está travando aquele processo lá na justiça, aquela aposentadoria, aquela causa na justiça que você entrou, Deus vai entrar naquela causa. Agora, lembrando que Deus é justo, né? Ele não vai julgar uma causa injusta a seu favor. Se realmente você tem direitos, aquilo vai ser destravado, né? Mas tem muita coisa que Deus já te abençoou, meu irmão, minha irmã. Muita coisa que Deus já deu para você, que está parado, esperando você jejuar para que você cresça. Deus vai te recompensar com aquela bênção, porque você resolveu crescer.